Então, boa noite a todos, todas e todes. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de formação. Eu sou Kelly Sakata, doutoranda da UFPR, e hoje estarei mediando esta nossa oficina, né? Mais um momento de formação. Então, a nossa oficina de hoje, ela é intitulada Educação de Jovens e Adultos, Limites, Possibilidades e Desafios na Prática Humano-Pedagógica. A professora que irá estar ministrando essa oficina com vocês é a professora doutora Maria Aparecida Zanetti. Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, em 1986, mestrado em 1999 e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná em 2016. Ela é professora da Universidade Federal do Paraná desde 1994. Tem experiência na área de educação, com ênfase na educação de jovens e adultos, atuando principalmente nos seguintes temas: educação de jovens e adultos, política educacional, alfabetização de jovens e adultos, em Paulo Freire, financiamento da educação e reestruturação produtiva. Ela participa dos fóruns de educação de jovens e adultos e foi gestora da educação de jovens e adultos na CE de Paraná, de 2003 a 2006, e no MEC de 2007 a 2009. Então, seja muito bem-vinda, professora. A professora Cida, ela caiu aqui. Só um minutinho, que enquanto eu vou tentar ver se ela entra de novo na live, eu já vou compartilhando com vocês a tela de apresentação da professora. Só um pouquinho que eu vou ver se a professora Cida Zanetti, ela consegue entrar. A professora Cida entrou. Só um minutinho e já vou chamá-la. Seja bem-vinda, professora Cida Zanetti. Boa noite, obrigada, Kelly. Obrigada a todas, todos que vêm para essa oficina. Vocês estão me ouvindo bem? Só sinaliza para mim, Kelly, fazer o favor, porque eu não estava conseguindo te ouvir bem. Sim, tá ok, então. Então, boa noite, eu fiquei... quando olhei para o número de inscritos nessa oficina, confesso que fiquei com um sorriso muitíssimo grande, né, porque que alegria ter muita gente, né, um coletivo bastante grande, querendo discutir, dialogar, pensar sobre a educação de jovens e adultos, né. A proposta que a gente fez de oficina, e eu tinha na ideia que a gente pudesse fazer um diálogo mais direto, né, mas somos, pelo menos inscritos, mais de 400 pessoas. Então, acho que eu vou agradecer se vocês puderem estar dialogando comigo, fazendo questões, comentários no chat, e a Kelly nos ajuda depois para a gente poder estabelecer o diálogo possível nessa relação que a gente tem, né, com este número de pessoas que vai estar aqui com a gente hoje, dialogando nessa oficina que está intitulada Educação de Jovens e Adultos, Limites, Possibilidades e Desafios na Prática Humano-Pedagógica. E a gente vai entender um pouco essas considerações e o que significa esse humano-pedagógico, né, nessa nossa apresentação agora, né. Então, eu queria fazer algumas aproximações primeiras sobre a educação de jovens e adultos, né. Então, pensando um pouco o que é a legislação, e aí eu não estou pegando toda a legislação que, de alguma forma, trata da educação de jovens e adultos, mas tomo só pontualmente a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 1996, como uma das legislações e a legislação que pauta a educação de jovens e adultos. Então, a gente vai, podemos seguindo, né, Kelly? Você põe para a gente? Isso, obrigada. Então, o que é que nos diz a LDB?
né? Então, é importante a gente olhar para a educação de jovens e adultos, porque ela é uma modalidade, né, da educação básica, né, nas etapas do ensino fundamental e médio. Por que é importante a gente começar marcando este olhar sobre a educação de jovens e adultos? Porque, historicamente, a EJA sempre foi vista, né, o atendimento do público jovem, adulto, idoso, trabalhador, sempre foi visto restrito à alfabetização. Né? A alfabetização é fundamental, a gente ainda tem um número muito significativo de gentes não alfabetizadas neste país, né? Mas a legislação de 1996, a LDB, vai dizer que essa alfabetização, inclusive, está dentro da etapa do ensino fundamental, né? Ela não está apartada do ensino fundamental. Então, quando a gente define legalmente a educação de modalidade, porque atende uma especificidade, né, inerente aos sujeitos que demandam essa educação, né? Como modalidades, a gente também tem a educação especial, né, que tem características vinculadas aos sujeitos que demandam uma especificidade, uma dinâmica organizativa diferente para ser atendida, né? No caso da educação especial, ela vai ser nas etapas da educação infantil, fundamental e média. No caso da educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade atendida no ensino fundamental e no ensino médio, né? Acho que esse é um primeiro recorte. Então, nós não estamos fora da legislação educacional, né? E somos educação básica, nessas duas etapas, ok? Então, essa é uma primeira aproximação importante da gente olhar para a EJA, porque parece que a EJA, assim, foi olhada, parece não, ela foi olhada historicamente só como alfabetização. É mais que a alfabetização do ponto de vista formal da escola, da escolarização, né? Então, seguindo com as aproximações, eu queria trazer e dialogar com vocês um pouco de um conjunto de preconceitos e equívocos que se constituíram historicamente sobre a educação de jovens e adultos, né? Não são todos os preconceitos e equívocos, mas são alguns deles que cotidianamente estão presentes na educação de jovens e adultos. E não estão só presentes no olhar dos gestores educacionais, mas também dos professores, das escolas, né? Então, a gente tem políticas educacionais que olham, que pensam a EJA muitas vezes de forma preconceituosa, equivocada, né? E aí a gente vai ver alguns desses equívocos e preconceitos que não são datados de hoje, mas que vêm se seguindo e se realimentando muitas vezes nas práticas de gestão e nas práticas pedagógicas das próprias escolas. Então, podemos seguir aqui. Então, um primeiro equívoco que é bastante grande, e que vocês vão talvez reconhecer muitas falas que estão vinculadas a ele, né, é a ideia de dizer ensino regular e educação de jovens e adultos. Como Licença, professora Cida, está me ouvindo? Diga, estou. Se você puder colocar o foninho, acho que melhora um pouco o áudio, ele está fazendo um ruído, sabe? Tá bom, então, vou fazer isso. Isso, daí já melhora o ruído. Será que melhorou já? Vamos lá. Se não melhorou, a gente dá uma paradinha de novo e tenta retomar.
né? Então, vocês já ouviram, né, a fala de dizer e diferencia o ensino regular da educação de jovens e adultos, né? Primeiro, vamos tomar por referência as diretrizes curriculares nacionais de educação de jovens e adultos, né? O parecer que estabeleceu as diretrizes curriculares de EJA. Ele vai dizer claramente que EJA é ensino regular. Ela não se diferencia da educação de crianças e adolescentes. Por que ela não se diferencia? Né? Por que ela é, aliás, não é que não se diferencia, por que ela também é regular? Né? Porque, e aqui eu devo estar falando com muitos professoras da educação de jovens e adultos, né? A EJA precisa de um espaço físico adequado, precisa de professores qualificados, precisa de recursos financeiros, material didático, né, para ter seu funcionamento referenciado, né, tanto quanto a educação das crianças e dos adolescentes. Então, respondendo a esse equívoco que normalmente circula com as gentes, eu costumo diferenciar, ao invés de dizer ensino regular e EJA, né, porque a EJA é regular, né, eu costumo trabalhar com a ideia de que temos uma educação das crianças e adolescentes e temos uma educação de jovens, adultos e idosos, né? Então, a educação de jovens e adultos é regular, né? Retomando ainda mais uma outra ideia que normalmente a gente também escuta, as gentes, quando se referem a essa modalidade educacional, é muito, mas muitíssimo comum a gente ouvir as pessoas dizerem o EJA, né? Talvez alguns aqui, inclusive, usem essa terminologia, o EJA, né? E essa referência é uma referência histórica. Por quê? Porque a lei anterior à LDB, né, a 5692 de 71, né, do período da ditadura militar, criou um capítulo dentro da legislação que falava do atendimento deste público como ensino supletivo, né? Então, é muito comum, e hoje a gente tem na legislação, não é mais ensino, e sim educação de jovens e adultos. Obviamente que, possivelmente concordamos, né, que a educação é mais ampla que o ensino. O ensino, quando a gente escuta a palavra ensino, a gente vai pensar diretamente na relação ensino-aprendizagem, espaço educacional, espaço escolar, né? A educação vai pressupor, numa relação de cuidado, de acolhida, né, que eu vou trabalhar com o conhecimento, não só o conhecimento escolar, mas eu trabalho com aquele conhecimento anterior à escola, concomitante à escola e posterior à escola. Ou seja, o conhecimento das pessoas, né, nos distintos processos educativos, e o escolar é um dos processos educativos, né, é mais amplo que a gente pensar em ensino, né? Então, não saberia dizer para vocês se os legisladores cuidaram deste movimento, dessa concepção, né? Mas se vocês olharem todas as modalidades, elas são educação, né? E as etapas são ensino, salvo a educação infantil, né? Ensino fundamental e ensino médio. As modalidades são educação, porque elas precisam dialogar com elementos que ultrapassam o espaço escolar enquanto diversidade, né? Então, é a educação especial, a educação indígena, a educação profissional, a educação de jovens e adultos, a educação do campo. São modalidades da educação básica que demandam especificidades próprias e são educação. Então,
solicitar que a gente pense, né, antes de dizer, de tratar a educação de jovens e adultos, de referir-se a ela como o EJA, né, porque daí a gente está recuperando uma terminologia vinculada ao período ditatorial ou até a promulgação da nova LDB, né, que já não é mais novinha, né, já está bem velhinha, que trata da educação de jovens e adultos como educação e não mais como ensino supletivo. Né? Então, é a educação de jovens e adultos. Né? Ainda nos equívocos e preconceitos, volte um pouquinho, Kelly, volta na anterior, por favor. Um outro equívoco que se tem ao tratar o público jovem, adulto e idoso, é importante a gente agregar a referência de trabalhadores, né? Mas com o olhar, muitas vezes, do professor, da professora, do gestor, né? Mas vou pegar aqui mais a questão do professor e professora, né? Que normalmente não trabalha exclusivamente na educação de jovens e adultos, né? Trabalha com crianças e adolescentes, mas também trabalha com a educação de jovens e adultos. A gente muitas vezes vê uma prática de simplesmente tomar o planejamento feito com as crianças para aplicá-los na educação de jovens e adultos. Com qual pressuposto, né, equivocado? De que os adultos aprendem do mesmo jeito, com as mesmas referências e com as mesmas estratégias metodológicas que as crianças. Ledo engano. Né? O adulto tem outras referências, né, para os processos educativos. Mas quando se faz essa simples transferência do que se faz com as crianças para o trabalho com os adultos, né, o pressuposto que está sendo colocado, o equívoco, é de tratar de uma criança grande. Né? Ou seja, completamente equivocado, por quê? Porque desconsidera o tempo, o trabalho, a cultura, a identidade destes sujeitos, que são trabalhadores, que são jovens, adultos e idosos, que têm outras referências a serem consideradas, não só no trato pedagógico de sala de aula, mas como no desenho curricular, né, no estabelecimento da política de formação, a política educacional vinculada à especificidade desses sujeitos. Então, não são crianças grandes, são jovens, adultos, idosos, trabalhadores. Né? Um outro equívoco, e aí, ele é muito mais fortemente vinculado a uma ideia preconceituosa, é a gente olhar, por exemplo, a própria LDB, ou a própria Constituição, né, que vai dizer de que o ensino fundamental, agora a educação básica, né, com a mudança, a educação básica é obrigatória, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Né? Esse é o texto legal. Né? Quando a gente pensa numa idade, que tem uma idade própria, e a gente pensa na oposição à idade própria, né, a gente vai estar falando de imprópria. Né? Então, crianças e adolescentes estão na idade própria. Jovens, adultos e idosos estariam numa idade imprópria. Né? Quando a gente está tratando do direito de todos e todas à educação, não existe uma idade própria. Por quê? Porque também olhar para a ideia de idade própria individualiza as condições sociais, políticas, econômicas, educacionais a que foram submetidas as pessoas que não tiveram condições de estudar no tempo criança. Né? Por que elas não tiveram? E são N razões. Né? Não tinha escola, a escola era muito distante, tiveram que trabalhar e não puderam estudar. Né? Os próprios processos que muitas vezes escolares se diz assim, eles se evadiram. Não, muitas vezes foram expulsos por conta das práticas
vinculadas à própria escola, mas também à política educacional de não os acolher, né, Então, pensar na idade própria, né, e pensar na sua oposição, é como se esse adulto não tivesse direito, ele estivesse numa idade incorreta, né, eu pus ali a idade certa também, né, tinha um programa no Ministério da Educação que era o PENAIC, né, Programa de Alfabetização na Idade Certa, né, então estariam os adultos não alfabetizados em nosso país na idade errada, né, claro que não, né, estão na idade possível dentro das condições ofertadas a eles, né, impostas a eles num processo de desigualdade social. Então, tratar a educação de jovens e adultos é tratar de uma modalidade educacional que é direito de todas e todos estudar. Então, a EJA não é favor que qualquer gestor vá fazer ao jovem, adulto e idoso. É direito, né? Aliás, é um direito que foi negado historicamente na caminhada, na trajetória destes sujeitos, né? E quando a gente está pensando aqui, provavelmente uma boa parte das gentes que estão acompanhando essa nossa reflexão são de escolas municipais, né? Então, é o adulto que sequer fez os iniciais do ensino fundamental, né? Quem já parou para ouvir as histórias, né, vai ouvir muitas histórias de precarização das suas condições de vida, né, nos seus diferentes tempos que inviabilizaram a própria condição do estudar, né, inclusive questões ligadas a gênero, por exemplo, né, a questão do impeditivo das mulheres estudarem, né, e algumas famílias diziam isso, né, a mulher não precisa estudar, só o homem, né, ou a condição econômica, né, famílias que tinham 5, 6, 8 filhos, 10 filhos, né, e que um deles ia estudar, mas todos os demais tinham que trabalhar para garantir que este um pudesse estar estudando. Né, então, não é uma escolha não ter estudado no tempo criança, né, é uma condição imposta. E a gente não está falando de idade própria, de idade certa, mas de direito à educação, né? Organizada na educação de jovens e adultos. Ok? Então, podemos seguir. Então, pensar na educação na organização da educação de jovens e adultos, põe para nós algumas considerações importantes, né? A gente pensar em oferta e demanda, que é muito diferente da oferta e demanda das crianças. É muito comum a gente ouvir e já ter presenciado, né, situações dos pais fazerem todo um movimento para garantir que a escola, que as crianças, os seus filhos, as suas crianças, tivessem acesso à escola, né? Alguém já viu alguma movimentação, manifestação dos adultos, especialmente os adultos aí nos anos iniciais do ensino fundamental, brigando em seus municípios para ter escola? Possivelmente não. Por quê? Porque estes adultos assumem, né, a partir daqueles preconceitos, daqueles equívocos, né, a ideia de que o fato de não terem estudado no tempo criança é culpa deles. E aí eles não vão reivindicar esse direito. E aí o gestor, a gestora educacional, né, precisa garantir a oferta. E é só garantindo a oferta que a demanda aparece. Né? Não é de outra forma. É diferente tem demanda de criança e tem uma pressão sobre a escola, o Estado, no sentido da sua oferta. No caso da educação de jovens e adultos, a demanda aparece quando há oferta. Né? Então, é necessário pensar, e a gente precisa animar as pessoas, precisa fazer chamada pública, né, para que as pessoas, de fato, venham para a educação de jovens e adultos. Né? Em tempos de pandemia, né, aqui ó, a Edilene está dizendo, a educação de jovens e adultos é direito
e não é favor, né? Sem dúvida. Efetivamente, a gente não está indo para a escola, não está indo, não está fazendo oferta de educação de jovens e adultos como um favor, como uma gentileza, uma generosidade ou caridade. É justiça social, é condição, né? Os tempos e conhecimentos, né, a serem considerados quando se trabalha com educação de jovens e adultos, né? O tempo do adulto é um tempo diferente do tempo da criança e do adolescente. Quando a gente está pensando nisso, é importante a gente dizer, quem está nas escolas de EJA deve estar enfrentando uma ausência talvez muito maior na educação de jovens e adultos do que na educação das crianças. Por quê? Porque este adulto vai privilegiar a educação dos seus filhos. Né? Se no mesmo tempo em que se tem, né, e a precarização das condições das famílias, né, para acessar o ensino remoto é muito grande, muitíssimo grande, mas muitas vezes aquela família tem um celular, né, e se no mesmo horário tiver um estudante, adolescente, criança e um estudante adulto, aquela família vai privilegiar o estudante criança e o estudante adulto. Né? A dificuldade de acessar, de se aproximar, né, dessa escola acaba sendo, sem dúvida, muitíssimo maior. Né? E em tempos de pandemia, ela entra com outros elementos que este adulto tem, né, a tarefa de garantir a subsistência daquela família. Né? A criança e o adolescente têm a tarefa de estudar. Né? De modo geral, essa é a tarefa das crianças e adolescentes na casa. Né? A tarefa do adulto, antes de ser a educação, a escola, né, é a condição de garantir a subsistência daquela família, mesmo com todas as condições das mais lascadas que as famílias estão vivenciando hoje. Né? Então, o tempo do adulto para estar acessando a escola é um tempo diferente do tempo da criança. Ele precisa conciliar trabalho e escola. E se ele tiver que tiver que trabalhar num tempo em que ele estava na escola, ele vai só trabalhar, porque o trabalho é a condição de manutenção da existência daquela família. Então, o tempo do adulto é um tempo, e eu costumo sempre repensar, né, quando a gente usa, e é muito comum a escola usar, o termo evasão. Né? Para mim, adulto não se evade da escola. Ele tem ausência temporária. Por que ausência temporária? Porque muitas vezes ele precisa parar de estudar um tempo, porque conseguiu uma empreitada, por exemplo, lá na Praia de Leste. Né? Eu lembro de duas senhoras, né, que estudavam numa turma que eu era professora, e um dia elas chegaram para mim e disseram: olha, professora, era mãe e filha, nós vamos fazer um revezamento para vir para a aula. Eu disse: como assim revezamento? Uma semana venho eu, a outra semana vem minha filha. E aí elas me explicam por quê. Porque elas moravam no barraco e tinham tentado roubar o botijão de gás da casa delas. Né? Se a gente pensar assim, nossa, o botijão de gás está caro. Né? Para nós está caro. Para aquela família que mora numa favela, ele não será reposto tão facilmente. Né? Então, aquelas duas senhoras, aquelas duas mulheres, revezaram. Vinham para a escola, uma semana vinha uma, e na semana seguinte vinha outra. E elas tentavam, na semana em que uma não estava na escola, passar para outra o que tinha acontecido na escola. Esse é o adulto. O tempo dele é muito diferente. Os sonhos, a sua realidade, como diz a Francis, né, são muito diversos, né, porque você tem uma condição socioeconômica que os imprime
uma dureza, uma relação com o tempo, com a escola, diferente. Mas essa dureza, essa relação, esse tempo do adulto, também lhe traz uma outra caminhada de conhecimentos, né? Quem trabalha com educação de jovens e adultos sabe que muitas vezes não precisa explicar mais do que uma vez ou dar um exemplo, e aqueles adultos, pela sua vivência, pelas suas relações, na medida em que eu resgato e dialogo com a história de vida deles, né, relaciono os conhecimentos que eu estou trabalhando com exemplos do seu cotidiano, do seu, como diria Paulo Freire, do seu saber de experiência feito, né, eu tenho uma condição, inclusive, de um tempo menor para trabalhar determinados conteúdos, né, desde que eu faça relação com a história de vida, com os conhecimentos que eles trazem nessa história de vida. Quem me conhece, quem já me assistiu, deve ter ouvido o exemplo que eu acho que é muito interessante, né? Imaginar o professor, algum caminhoneiro dentro da nossa sala de aula, né? Um caminhoneiro que viajou pelo Brasil, muitas vezes pela própria América Latina, né, em outros países, né? E eu sou professora de geografia para esse caminhoneiro. Ele esteve em lugares que muitas vezes eu mesma não estive, professora de geografia. Né? Ele conhece de clima, de relevo, de cultura, de plantio, né? Muito mais pela vivência. E imagina a relação da sala de aula na geografia, né, com esta pessoa trazendo esses elementos para dialogar o conteúdo escolar da disciplina de geografia. Então, a história de vida, a história das relações deles, elas não ficam para o lado de fora da sala de aula, elas precisam entrar, né? Elas estão dentro da sala de aula, elas precisam ser consideradas, né? As diferentes identidades, né? Neste país hoje, né? E historicamente, né? O ser mulher, ser negra, ser pobre, né? Tem um peso na sua identidade, na sua condição, né? Que não tem a ver só com a condição de classe, mas tem a ver com todas as referências que esta mulher traz para um processo educativo, né? Todo o esforço que ela muitas vezes teve que fazer para poder estudar, né? Porque ela foi impedida ao longo da sua vida, da sua história de vida, pela sua condição de ser mulher, né, de ser negra, de estar numa condição de renda precarizada, ela foi impedida de estudar. Né? Aqui a Mara está trazendo, né, a questão de que eles trazem histórias de vida incríveis, né? A projeção anterior, eu não lembro o nome da pessoa, mas assim, o esforço que eles fazem é surreal, sem dúvida, né? É um esforço muito maior do que eu levar pela mão a criança e deixá-la na escola. Hoje a gente não está podendo fazer isso, né? Mas é um outro movimento. Esse adulto não se evade, este adulto tem ausência temporária na escola. E aí eu preciso ter uma proposta curricular que considere essa entrada e saída, né, essa ausência temporária desse adulto, para que ele não esteja, pela política educacional, pela proposta curricular, reprovado por conta desse tempo de ausência. Né? A mesma coisa eu posso dialogar com as diferentes histórias de escolarização, especialmente vocês, professoras e professores, que estão nos anos iniciais do ensino fundamental, vivenciam caminhadas muito distintas, né? Às vezes eu tenho, se a gente pensar nas histórias de vida, né? Às vezes a gente pode receber um casal, né? É o seu João, a dona Joana, né? Com 60 anos os dois, e com caminhadas em termos de domínio de conhecimento muito distintas, né? É o seu João que, de um jeito muito antigo, muito machista, cuida exclusivamente, o pedaço dele é o pedaço do cuidado das finanças da família, né?
Então, do ponto de vista formal, ele tem domínio da matemática. Já a dona Joana, não. Dona Joana é quem escreve a carta para os filhos, gosta muito de ler antes deles dormirem, é ela que lê a Bíblia. Então, do ponto de vista formal, a dona Joana domina a língua portuguesa. Mas vem a dona Joana e seu João para a mesma escola, para a mesma sala de vocês. Eu não posso considerar língua portuguesa é igual. E aí eu vou precisar, sim, considerar as diferentes histórias de escolarização que eles trazem para dentro da sala de aula, né? Que são muito distintas. Podemos ir para o slide seguinte. Olha só, eu estou aqui trazendo uma charge do Tonucci para a gente pensar um pouquinho nisso, né? Na diversidade, na importância da diversidade, que nem sempre ela está sendo considerada. O Tonucci faz uma charge brincando um pouco, né, olhando assim, o olhar da professora, muitas vezes, sobre os estudantes. Né? Luiz é vivo demais, Ana é desorganizada, Pierre é desanimado, Henrique eu não consigo ler aqui no meu, é diferente, Carlos é mal-humorado, Luiz é tímida demais, né? Maria é mal-educada, só José é normal. Olha a carinha do José, gente. Né? José é muito parecido, então a nossa tendência, né, é validar aqueles que estão próximos. Né? E aí, quando a gente está pensando no sujeito jovem, adulto, idoso, a trajetória de vida dele, a condição dele, as concepções que ele foi adquirindo ao longo da vida dele, são muito distintas. A gente precisa de uma empatia com estas pessoas, ou seja, compreender as histórias, as relações e dar corpo a isso no espaço da sala de aula, né? No espaço da docência, da construção pedagógica que a gente faz com estes sujeitos. Né? Não adianta a gente olhar para o outro a partir da gente mesmo, a gente olha para o outro a partir das relações que o outro vai trazer e que são distintas e que precisam de um movimento nosso, de uma escuta cuidadosa, de uma compreensão e de uma consideração nas estratégias metodológicas que traga isso para dentro da sala de aula. Eu não sei se a Kelly caiu, eu queria pôr o outro slide. Kelly caiu, será? Acho que sim. Oi, professora, eu voltei. Desculpe, eu Kelly vou colocar voltou. de novo os slides. Não, Kelly. Tá bom. Por favor, já pode pôr o seguinte, Kelly. Vamos lá. Então, pensar nessa diversidade das gentes, pressupõe, vamos ver um elemento, pode pôr o seguinte, Kelly. Pressupõe considerar sujeitos diversos, diferentes histórias de vida, diferentes tempos, e considerar que em nossa sala de aula nós nunca teremos o aluno ideal. Ele não existe. Né? Na nossa sala de aula, a gente tem o aluno concreto, o aluno real. Né? Eu lembro de uma professora que brincava com a gente e dizia assim, olha, o aluno ideal sempre está na escola do vizinho, nunca está na minha. Né? Ele não está na nossa escola, ele é o sujeito com o qual nós vamos trabalhar no processo educativo. Né? É o sujeito real, síntese das múltiplas determinações sociais, econômicas, culturais, e que chega na nossa sala de aula e que a gente precisa considerar na construção do nosso planejamento. Podemos seguir. Então, aqui, assim, tem usando o recurso midiático, né, escrevi muitas vezes a palavra planejamento com um S maiúsculo. Né? Então, não dá para ir
para a educação de jovens e adultos, né, nem em tempos presenciais, nem em tempos de pandemia, pensando em um único planejamento para todos, né? A diversidade, né, e vamos lembrar da historinha do seu João e da dona Joana, né, pressupõe planejamentos distintos nas áreas do conhecimento distintas. O planejamento que eu vou fazer para acolher a dona Joana em língua portuguesa é diferente do planejamento que eu vou fazer para acolher o seu João em matemática, e vice-versa. Então, a EJA não pode ser aquela modalidade educacional, e eu diria que nem é das crianças e adolescentes, né, em que eu simplesmente pego aquele planejamento que fiz com as crianças, né, e aplico na educação de jovens e adultos, né? Mais desrespeitoso será o nosso trabalho quando eu faço isso, né? Então, a EJA é exigente no sentido da acolhida dessa diversidade, acolhida de fato dessa diversidade, que pressupõe um conjunto de planejamentos distintos. Então, são vários planejamentos, com S maiúsculo, né, que pressupõe pensar, acolher efetivamente os diversos sujeitos que estão na nossa sala de aula, com diversos conhecimentos, trajetórias educacionais e de histórias de vida, ok? Podemos seguir. Né? Então, aqui queria pensar um pouquinho com vocês, né, o quanto a relação comunidade e escola é fundamental no planejamento humano-pedagógico. A gente costuma usar sempre a ideia de planejamento pedagógico, né? Mas o planejamento, ele se faz em função dos sujeitos deste planejamento. Então, eu preciso olhar para estes sujeitos, para estes humanos, para as gentes diferentes, para pensar estas gentes no pedagógico. Então, ele é um planejamento, não só a partir do olhar da escola, mas ele é um planejamento a partir do olhar sobre os sujeitos da prática educativa. E aí, pensar na escola, né, eu outro dia estava fazendo um diálogo sobre esta temática, e um professor, uma professora dizia, né, eu saio da escola de vez em quando, eu saía, né, de vez em quando com as crianças, para andar pelo bairro, para mostrar para elas o bairro, né, e aí eu disse a ele, mas é o contrário, quem mora no bairro são as crianças, ou são os jovens, são os adultos, né, são os idosos. Eles, quando a gente sai com eles para andar pela comunidade, são eles que nos apresentam a comunidade. Porque muitas vezes a gente, professora, desce no ponto do ônibus e o trajeto que a gente faz é o trajeto do ponto do ônibus à escola. Essa é uma quadra, 50 metros, 2 quadras, mas este é o espaço. Agora, a comunidade, eu preciso compreender quem é essa comunidade com a qual eu estou trabalhando. Né? E aí o olhar, não é o olhar da escola para a comunidade, mas da comunidade para a escola. Como é que a escola dialoga com esta comunidade? Né? Como é que a comunidade está presente dentro desta escola, no planejamento, né, na compreensão das escolhas didático-pedagógicas, dos textos que vão estar dentro da sala de aula, né, que tem a ver com os interesses, com as relações, com as condições concretas daquela comunidade. Né? Então, a importância que tem a gente ultrapassar essa caminhada do ponto do ônibus à escola, mas olhar a comunidade por ela mesma. Né? Quem já vivenciou o planejamento com a perspectiva do estudante, diz a professora Sara, né? E é muito isso, Sara, é com o outro, né? A gente que está na educação, está na escola, né? Está na universidade, a gente tem um péssimo hábito de ser prescritivo,
né, de fazer para o outro, né? E a relação que a gente deve ser desafiado a fazer é a relação com o outro, né? Que vai pressupor um profundo diálogo na prática educativa, na prática, nas relações com a comunidade, que não é só a comunidade escolar, né? É a comunidade como um todo, né? Não são só os que adentram a escola ou que têm uma relação próxima com a escola, mas é a comunidade onde a escola se insere, né? Muitas vezes a escola se fecha de tal forma que os muros da escola são muros mesmo, são muros que não dialogam, que se fecham para a comunidade, né? E aí eu queria mostrar um pouquinho isso. A gente está na educação de jovens e adultos, não dá para deixar de pensar com Paulo Freire, né? Nesse ano que é o centenário de nascimento de Paulo Freire, a gente está com muitas comemorações acontecendo, e para a educação de jovens e adultos, o Paulo Freire é uma referência fundamental, eu diria, para a educação como um todo, né? Mas para nós, da educação de jovens e adultos, a referência de Paulo Freire é muito forte, porque ele nos instiga a pensar uma educação que, de fato, dialogue com os sujeitos, uma pedagogia do oprimido, uma pedagogia que emerge do oprimido, né? Não é para ele, mas é com ele, é a partir dele, né? Então, vamos pensar um pouquinho, eu pus alguns slides aqui a partir do Paulo Freire, trazendo um conjunto de reflexões para a gente pensar este momento nosso, né? E as nossas relações, o quanto a gente conhece, por exemplo, a comunidade, e a gente considera isso mesmo neste momento pandêmico, né, de ensino remoto, como é que a gente pode dar conta de aproximar-se dessa comunidade, desses estudantes da educação de jovens e adultos. Podemos um pouquinho mais para frente. Então, aqui vai estar bem pequenininho, eu não estou, não sei se vocês estão enxergando, para mim fica muito, muito pequeno, mas eu queria trazer uma reflexão que está lá na pedagogia da autonomia, né? Paulo Freire vai falar para a gente, talvez a Kelly, que está com a tela mais fácil, pudesse ler para a gente, Kelly. Leio sim. Pode. Eu não consigo aqui, acho que as luzes aqui ficam ruins e eu não consigo enxergar direito. Eu leio sim, sem problema. Então, assim, tá bom. Só para anunciar já, né? Aqui a gente está falando de Paulo de educação. Me tire para ficar melhor o áudio, Kelly. Aí me põe de volta depois. Uhum. Então, está escrito assim: certa vez, numa escola da rede municipal de São Paulo, que realizava uma reunião de 4 dias com professores e professoras de 10 escolas da área para planejar em comum suas atividades pedagógicas, visitei uma sala em que se expunham fotografias das redondezas da escola. Fotografias de ruas enlameadas, de ruas bem postas também. Fotografias de recantos feios que sugeriam tristeza e dificuldade. Fotografia de corpos andando com dificuldade, lentamente, alquebrados, de caras desfeitas, de olhar vago. Um pouco atrás de mim, 2 professores faziam comentários em torno do que lhes tocava mais de perto. De repente, um deles afirmou: há 10 anos ensino nesta escola. Jamais conheci nada de sua redondeza, além das ruas que lhe dão acesso. Agora, ao ver esta exposição de fotografias, que nos revela um pouco de seu contexto, me convenço de quão precária deve ter sido a minha tarefa formadora durante todos esses anos. Como ensinar? Como formar sem estar aberto ao contorno geográfico, social dos educandos? Deixa eu voltar aqui. Tá. Pronto. Então, olha só.
geográfico, mas não só o geográfico, ao contorno social destes educandos, né, das suas condições. E é uma riqueza aqui, né, o diálogo que os dois professores estabelecem pensando no que fizeram até então, né, e o quão pouco conheciam da própria comunidade na qual a escola estava inserida, né, e o quanto isto é importante, teria sido importante antes, né, conhecer para poder, de fato, fazer um trabalho que dialogasse com a comunidade na qual a escola estava inserida. Né? Então, Paulo Freire nos dá como outro dia eu ouvi uma estudante dizendo, né? Paulo Freire nos dá um sacode, né? Nos sacode para pensar assim, puxa vida, quanto é que eu conheço? Né? O quanto talvez hoje, nesse momento pandêmico, essas informações possam estar fazendo falta para a gente na construção da relação com esses educandos. Ou não, né? Talvez não. Talvez a gente conheça e a gente está dialogando com eles, está na escuta desses estudantes para, de fato, fazer um processo educativo que garanta esse diálogo, essa proximidade com as gentes. Tá? Kelly põe a seguinte, aí eu vou pedir para você ler de novo. Eu vou fechar o meu áudio e você lê de novo, tá bom? Ok, vou remover aqui para ler. A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. E, ao saber teórico desta influência, teríamos que juntar o saber teórico prático da realidade concreta em que os professores trabalham. Já sei, não há dúvida que as condições materiais em que e sob que vivem os educandos lhes condicionam a compreensão do próprio mundo, sua capacidade de aprender, de responder aos desafios. Preciso, agora, saber ou abrir-me à realidade desses alunos com quem partilho a minha atividade pedagógica. Preciso tornar-me, se não absolutamente íntimo de sua forma de estar sendo, no mínimo, menos estranho e distante dela. E a diminuição de minha estranheza, ou de minha distância da realidade hostil em que vivem meus alunos, não é uma questão de pura geografia. Minha abertura à realidade, negadora de seu projeto de gente, é uma questão de real adesão de minha parte a eles e a elas, a seu direito de ser. Deixa eu voltar aqui para colocar a professora. Pronto. Acho que aqui o Paulo Freire nos diz tudo, né? É preciso olhar esse contorno ecológico, econômico, social, a gente pode acrescentar identitário, né? E o Paulo Freire vai dizer isso ao longo desse texto, desse texto que nos instiga, né, a pensar o quão necessário, o quão importante é a gente se aproximar das gentes, conhecer as gentes, né, não pelo conhecimento em si, mas porque este conhecer nos aproxima e nos dá uma qualidade pedagógica, educativa, né, de relações muito mais, com grudes muito maiores, né, do que se a gente não conhecesse essa realidade. Né? Aqui a Gislene está dizendo, não há processo educativo sem a troca de experiências e a compreensão do mundo do outro. É isso mesmo, Gislene. Né? É uma relação que pressupõe trocas, ou seja, não é só não é um depositar, não é só não é um depositar, mas é um fazer com o outro, construir com o outro, e para isso eu preciso estar aberto. Aberto a quê? Ao diálogo. Né? E a gente vai um pouquinho para frente,
avançar nessa reflexão também da prática educativa na educação de jovens e adultos. Então, o diálogo, aqui a gente está trazendo não como uma estratégia metodológica, mas como um princípio Professora Cida. educativo. Oi, diga. Oi. Alguns participantes estão comentando que o som ainda está um pouquinho ruim. Tá ruim? Ele tinha Vamos ver. melhorado. Vê se melhorou agora, gente. Agora acho que melhorou. Eu vou falar bem pertinho do microfone. Então tá bom, vou ficar segurando o microfone. Tá bom, obrigada. Desculpem, gente. Não, tranquilo. Então, olha só. Paulo Freire vai dizer para a gente que o diálogo é fundamental nas relações humanas. Né? Mas aqui a gente está trazendo, e Paulo Freire traz isso, né? O diálogo não como uma estratégia metodológica, mas como um princípio das relações humano-pedagógicas. Que diferença tem isso, né? Vou dar um exemplo de uma professora que certa vez a gente, fazendo uma discussão, uma reflexão sobre o diálogo em Paulo Freire, né? Ela diz assim, não, na minha sala de aula tem diálogo, eu até deixo os meus alunos falarem. Né? Quando a gente diz isso, né, a gente está numa relação vertical, não numa relação de horizontalidade na construção, no diálogo com o outro. Né? Diálogo como princípio é estar na sala de aula com o cuidado da escuta, com o cuidado do aprender com o outro. Né? No mínimo, mas no mínimo, o nosso educando, nosso estudante na sala de aula, nos ensina a ensinar. Né? E quando que ele nos ensina a ensinar? Na medida em que a gente o escuta, na medida em que a gente percebe as relações, inclusive as torcidas de nariz, a baixada de cabeça, né? São sinais que precisam ser escutados, precisam entrar na roda do diálogo. Então, o diálogo como princípio não nos tira a autoridade, né? Não sou eu dizendo que o outro até pode falar, né? O diálogo é a relação que estabelece-se do ponto de vista humano, ou seja, entre os sujeitos iguais? Não, sujeitos diferentes. Né? Iguais em direito, com certeza, né? E aí, em conhecimentos, também diferentes, mas não melhores e nem piores. Não sou eu, porque eu sou o professor, o meu conhecimento é melhor que o do pedreiro que está na minha sala de aula. Né? Os nossos conhecimentos são conhecimentos diferentes, nem melhores, nem piores. Né? E eles têm junto, caminhando no diálogo, né? Num diálogo com o outro, nunca para o outro. Né? A Michele está dizendo, a aprendizagem se dá através do que se conhece e se deixa de conhecer. Né? Sem dúvida, né? Porque você tem as ausências. A gente vai ver a penúltima frase que eu estou usando no slide, eu vou dar um spoilerzinho da minha própria fala, vai dizer assim, todo mundo ignora alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Né? Não só os nossos educandos, os nossos estudantes em sala de aula ignoram alguma coisa, como nós ignoramos. Né? E muitas vezes, por exemplo, a nossa ignorância de não conhecer a comunidade, não conhecer os nossos estudantes, não nos faz fazer um trabalho, um planejamento humano pedagógico que de fato seja consequente na relação com estes sujeitos. Né? Então, diálogo numa concepção freiriana e na concepção que eu assumo na prática pedagógica, ele é com o outro. Né? E ele é princípio e não estratégia metodológica. Ok? Podemos seguir.
Aqui eu trouxe uma referência que Paulo Freire faz ao diálogo, uma das definições, né? Quem já leu Freire vai ver que o diálogo é algo muito caro para ele, né? E vivido efetivamente na sua prática, né? Nas suas relações humanas, né? E ele vai dizer para a gente que o diálogo não torna os sujeitos iguais. Não reduz uma pessoa a outra só porque a gente está dialogando, né? Mas também não é um favor que um faz ao outro, né? Já dissemos isso lá, eu concedo, eu deixo o outro falar, não é um favor, né? O diálogo implica no respeito entre os sujeitos nele envolvidos. Não penso autenticamente se os outros também não pensam. Não posso pensar pelos outros, né? Nem para os outros, mas também eu não posso pensar sem o outro, né? A nossa relação dialógica pressupõe 2, 3, 30, pressupõe muitos, né? Pressupõe eu dialogar com os autores, né? Pressupõe dialogar com os sujeitos concretos da prática educativa que estão ali presentes hoje numa live, nesse nosso diálogo que a gente olha, que eu vou lendo algumas coisas que vão sendo ditas, né, que a gente não está conseguindo falar diretamente, mas eu estou, assim, possivelmente vocês estão pensando, a partir das suas histórias de vida diferentes, né, que relações isso que a professora Cida diz, né, tem a ver com a minha vida, com as minhas relações, com a minha prática educativa, né? O diálogo é tudo dentro da aprendizagem, ele nos torna melhores a cada dia, como professor e como pessoas, diz a Veni. É isso mesmo, né? E não tem que nos assustar, né? Eu não tenho que conceder ao outro, eu tenho que trazer isso como princípio. E ele é um exercício fundamental de vida da gente, né? Especialmente porque nós, professores, falamos muito, né? E aí a gente tem que aprender a escutar cuidadosamente, considerar isso e considerar este movimento lá no planejamento, lá nos planejamentos que a gente via lá, ok? E aqui eu trago uma historinha do Freire que está lá na Pedagogia da Esperança, no livro Pedagogia da Esperança, ainda sobre o diálogo. Paulo Freire está lá num diálogo com camponeses no assentamento de reforma agrária no Chile, na época, no período em que ele estava no exílio, né? E ele está numa conversa muito animada com os camponeses lá no Chile, né? E de repente alguém fala: silêncio, nós deveríamos estar em silêncio ouvindo o professor Paulo Freire, porque é ele quem sabe e nós não, né? Essa é a autoridade que a gente vai ter, o autoritarismo que se instalou historicamente e que está arraigado nas gentes, né? A ideia de que tem um saber melhor e um saber pior, né? E Paulo Freire, quando escuta, né, depois dessa conversa animada que estava seguindo, e alguém pede silêncio porque tinha que ouvir o Paulo Freire, porque era só ele que sabia, o que o Freire faz? Ele propõe um jogo, né? Propõe um jogo para as pessoas refletirem sobre a questão dos conhecimentos. Ele diz assim: olha, o jogo vai ser o seguinte: eu faço uma pergunta para vocês, se vocês não souberem, eu faço um ponto. Aí vocês fazem uma pergunta para mim, se eu não souber, vocês marcam um ponto, né? E aí eles começam o jogo, e é o diálogo do jogo que eu mostro aqui, né? Para a gente pensar um pouquinho nessa reflexão que o Paulo Freire nos traz. Pode seguir, Kelly. Então, a primeira pergunta, começa Paulo Freire fazendo a pergunta, ele pergunta o que significa maiêutica socrática, né? Aí o pessoal dá uma gargalhada, né? Brinca e o Paulo Freire registra o seu primeiro ponto, o seu primeiro gol, né? E aí ele pede para eles: agora são vocês que vão me fazer a pergunta, né? E aí eles perguntam o que é curva de nível, né? Paulo Freire não soube responder, eles marcaram um ponto. E aí vão as outras perguntas, né? Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx? 2-1.
Para que serve a calagem do solo? 2-2. Que é o verbo intransitivo? 3-2. Que relação há entre curva de nível e erosão? 3-3. Que significa epistemologia? 4-3. O que é adubação verde? 4-4. Assim por diante, até eles chegarem 10-10. E aí o que faz Paulo Freire? Né? Pede para eles refletirem sobre o jogo que eles fizeram, né? Pensando aquele pedido de silêncio inicial, né? Para que eles só ouvissem o Paulo Freire, porque era ele quem sabia, né? E Paulo Freire só põe isto na roda e, sem dúvida, gera uma reflexão fantástica, né? O não há o saber mais ou menos, há saberes diferentes, né? Diz a Jocimara, buscando Paulo Freire. E é isso mesmo, Jocimara. Né? Os saberes só são diferentes. Não tem alguém que sabe e alguém que não sabe. A estratégia que o Freire fez, porque ele podia ter feito uma coisa diferente, né? Quando aquele camponês disse que era para fazer silêncio, que era para ouvir o Paulo Freire porque era ele que sabia, talvez uma estratégia que ele pudesse ter usado fosse dizer, não, gente, falem, vocês sabem, vocês têm conhecimento. Essa estratégia ou esta fala não seria dialógica. Por quê? Porque seria o Paulo Freire, né, o doutor que eles disseram que era, dizendo para eles que eles podiam falar, que eles sabiam alguma coisa. Né? O que o Paulo Freire faz? Gesta uma reflexão entre aqueles camponeses, propondo um jogo. Né? Não tem como não chegar ao final deste jogo e não refletir sobre conhecimentos diferentes, nem melhores, nem piores, só diferentes um do outro. Todo mundo sabe, então ninguém é só professor e ninguém é só aprendiz. Né? Todos nós somos aprendizes e, no nosso caso de profissão, inclusive, né, professores. Então, todo mundo aprende e todo mundo ensina. Não existe alguém que só ensina ou alguém que só aprende. Né? Claro que, para a gente se pôr nesta posição, a gente precisa, de fato, dialogar e pôr o diálogo como princípio humano pedagógico das relações. Podemos seguir mais um pouquinho, já estamos quase terminando, gente. Você põe... Então, aquilo que eu tinha dado spoiler antes, né? Todas nós ignoramos alguma coisa. Por isso, podemos aprender sempre. Né? Este é um movimento importante, né? Porque senão a gente vai gestar uma arrogância, né? Que não nos ajuda nas relações humanas, na relação pedagógica. Né? É uma troca de conhecimento comum, popular, né? Diz a Nilceia, né? É parte das relações, né? Parte do ser humano, esta compreensão de sermos todos aprendizes, e todos nós aprendermos e ensinarmos. Né? Todos os nossos estudantes, o nosso vizinho, os nossos amigos, nossos filhos, enfim, são relações de aprender e de ensinar. Né? E para a gente fechar, por favor, Kelly, o último slide, que é um slide que eu trago para a roda também um outro autor que eu gosto muito, que é o Miguel Arroyo. Né? E ele tem um livro, inclusive, muito rico para nós, da educação de jovens e adultos, né? Que se chama Passageiros da Noite. Né? Ele vai tratar das trajetórias dos sujeitos da educação de jovens e adultos. Ele vai falar da corporeidade, vai falar do trabalho, vai falar da cultura, das diferentes relações. É um livro riquíssimo e é um livro que vai dialogar, vai pôr no centro da roda os sujeitos dessa diversidade. Né? Esses passageiros da noite, ele faz uma analogia com o ponto do ônibus, né? Com aqueles trabalhadores voltando do trabalho, indo para a escola,
né, as condições de vida, de relações, de conhecimento que eles trazem, né? Então, o Miguel, né, o Miguel Arroio vai dizer para a gente que é necessário reeducar nosso olhar, nossa sensibilidade para com os educandos e as educandas. Que isso pode ser de extrema relevância na formação de um docente educador. Pode mudar práticas e concepções, né, posturas e até plano tão radical que sejamos instigadas a aprender mais, a ler mais, a estudar como coletivos novas teorias, novas metodologias e novas didáticas. A maneira como os enxergamos pode ser determinante da maneira como lhes ensinamos e os educamos. Então, dependendo do olhar que a gente disponha sobre estes sujeitos da educação de jovens, adultos, idosos, trabalhadores, também isso pode determinar a forma como nós construímos o nosso planejamento, a nossa prática humano-pedagógica. Muitíssimo obrigada, gente. Né? Põe o último slide, que é uma legenda, na verdade, dessa minha última fala. Muito obrigada. E vou esperar um pouquinho, a Kelly ficou de fazer a mediação, se vocês teriam alguma pergunta, algum comentário. Acho que assim, a gente fez o diálogo possível nesta relação, que é uma relação que nos impõe uma distância, né? Mas que logo, logo esperamos poder estar no abraço, estar na relação face a face, de proximidade. Obrigada. Então, professora Cida, nós é que agradecemos, né, a sua explanação, muito reflexiva, muito profunda. Aqui no chat, vários agradecimentos, vários elogios, né, quanto à sua fala, problematizando esse tema tão relevante, né, no contexto que a gente está vivendo hoje. E daí, no decorrer do chat, eu fui pontuando algumas falas ali que a professora sabiamente foi lendo e fazendo a interação, né, professora Cida, com a sua fala. E teve alguns outros que eu deixei aqui separado para esse momento mais de debate, né. Então, vou começar, eu tenho aqui 9 perguntas e reflexões que eu deixei separados aqui, que eu acho que dá tempo da gente conversar um pouquinho. Eu separei uma fala, acho que eu vou fazer dois apontamentos, e daí a professora vai falando e eu vou indicando os outros. A Simone Silva, ela traz a questão do planejamento, né? Na verdade, a pergunta dela foi antes daquele slide, daquela apresentação que a professora colocou sobre aqueles planejamentos com S, né, em destaque. Mas ela coloca assim, como trazer esse planejamento de uma forma diferencial, né, na EJA. E daí, depois, a Lucy Ostrowski, ela vai indicar assim, uma pergunta: como ultrapassar a dificuldade de trabalhar com todos os níveis de aprendizagem na mesma turma? Na verdade, ela colocou uma situação pessoal dela e eu mesma elaborei essa pergunta, né, que ela já trabalhou na EJA e ela tinha essa questão dessa dificuldade, porque eram vários níveis de aprendizagem na mesma turma. Então, como que ultrapassar essa dificuldade? Tá bom? Passo a palavra. Professora, ia pedir para abrir o microfone. Desculpem. Isso, imagina. Eu acho que dá para as duas questões, a da Lucy e da Simone, elas entram em diálogo, né? Em que sentido? Acho que a gente precisa olhar para a diversidade da EJA, às vezes a gente olha a partir do pedagógico e pensa na dificuldade,
né? Eu queria que a gente pudesse, Luci, mudar o termo, ao invés de ser dificuldade, ser possibilidade, né? O que é que e possibilidade e desafio, né? O que é que como é que eu dou conta dessa diversidade, né? Dessa riqueza de diversidade que está na sala de aula, para planejar. E aí aquela resposta do S grandão lá no planejamento é um pouco isso, né? Um pouco grandemente isso, né? Por exemplo, lembram do exemplo que eu dei do seu João e da dona Joana, né? Dela tendo um domínio bastante grande com a linguagem escrita, né? Na língua portuguesa, e o seu João na matemática, né? O que é que eu, professora, numa sala de aula com essa diversidade, seu João e dona e tem muitos Joãos e Joanas nas nossas salas de aula, né? Por quê? Porque a gente vai ter um adulto que muitas vezes, assim, chega na nossa sala de aula com 60 anos e faz 53 anos que ele não pisa na escola, né? Eu vou ter outro com 18 que faz 5 que não entra na escola, né? Eu vou ter uma diversidade de tempos, idades, caminhadas muito grande, né? Então, a gente vai trabalhar, e eu entendo que a ideia de pensar, por exemplo, não adianta planejar uma aula para todos, mas eu posso sim ter momentos em que todos estão concentrados. Eu posso, por exemplo, ter uma roda em que a discussão que a gente vai ter por exemplo, sobre moradia, né? Então, na roda, eu vou ter todo mundo podendo, assim, a partir de um texto, a partir de uma gravura, de uma fotografia da própria comunidade, né? Então, eu posso fazer uma roda de reflexões, eu já vou registrando no quadro, por exemplo, coisas que foram sendo construídas, refletidas pelo grupo. Eu posso fazer coletivamente um texto sobre essa reflexão que foi feita, um texto coletivo. Então, eu estou com todo mundo, independente do nível de apropriação do conhecimento, junto. Aí eu vou fazer um outro movimento, que é o desdobramento, por exemplo, do lidar com essa linguagem. E eu posso, para aqueles que estão num processo inicial de alfabetização, buscar trabalhar com o alfabeto móvel. Então, eu vou ter um coletivo que está num grupo, né, trabalhando com o alfabeto móvel, trabalhando com a palavra moradia, com a palavra casa, né, relacionando com seus nomes, né, desenhando aquela palavra, desenhando, ilustrando aquela palavra, escrevendo aquela palavra. Enquanto isso, eu posso ter um outro coletivo que vai estar produzindo, por exemplo, aquela história coletiva. Baseado naquela história coletiva, quem já está alfabetizado pode estar escrevendo a sua história de moradia, de andanças, de mudanças que foi fazendo ao longo da sua vida, por que foi mudando. Eu tenho uma outra produção, né, de textos. Eu posso, ele já terminou, alguém já terminou, né? A minha sala de aula pode ter os vários cantinhos de leitura, né? Terminou de ler, vai lá no cantinho da leitura e lá tem um cantinho com poesias. Quem gosta de poesia, quem gosta de gibi, vai ter um outro cantinho com a gibiteca. Eu vou construir assim estratégias, planejamentos que acolham os diferentes sujeitos. A mesma coisa eu posso fazer com a matemática. Né? Enquanto eu tenho alguém que está num processo inicial de compreender, por exemplo, o sistema de numeração decimal, eu tenho os outros que já estão, e que muitas vezes, assim, mesmo esse que está buscando compreender o sistema de numeração decimal, já sabe, por exemplo, o nosso adulto, quando chega na escola, diferentemente, muitas vezes, das crianças, ele já sabe a função social da escrita, do número, né? Ele lida com dinheiro, ele faz compra, ele vê os números, ele diferencia ilustração de número, de letra, né? Então, ele já traz um conjunto de conhecimentos para a sala de aula. Eu preciso considerar, e aí eu posso, vou lembrar do Vygotsky, né? O Vygotsky diz para a gente que a gente sempre aprende com o mais experiente. E aí, eu vou pensar nessa relação
que o mais experiente pode ser o professor, mas também pode ser o colega que já compreendeu, já dominou aquele conteúdo. Então, eu posso ter momentos em que seu João está no grupo dele, né, quem está no mesmo nível de apropriação da linguagem escrita, com um outro grupo. Mas eu posso ter momentos em que a dona Joana, seu João e outros estão juntos, dialogando sobre aquele conhecimento na área de língua portuguesa. Não há assim, a gente não vai criando guetos dentro da sala de aula. A gente vai fazendo um processo em que este é responsabilizado. Né? Mas quem faz, quem anima isso, quem articula isso, são vocês, professores, professoras da educação de jovens e adultos dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, eu queria, Lucy, que a gente pudesse pensar, ao invés de pensar como dificuldade, a gente pensar como possibilidade. Né? A gente tem uma riqueza de histórias, de caminhadas, né? Que a gente pode aproveitar, claro, com uma relação que é uma relação de mais de um planejamento. Né? Os textos que eu trago muitas vezes para a sala de aula, as atividades de matemática que eu vou trazer, eu posso fazer toda uma discussão, por exemplo, na área de ciências, vou discutir ecossistema e vou fazer isso com todo mundo, mas aí na hora de produzir, né, na hora das atividades que vão ser, desculpem, na hora que as atividades vão ser construídas, eu vou ter atividades diferentes, dependendo da condição, por exemplo, de domínio da língua escrita pelos grupos que estão na sala de aula. Então, não há como chegar numa sala de aula de EJA, seja ela virtual, seja ela presencial, com um único planejamento. Eu preciso, sim, constituir estratégias distintas em função do conhecimento que a gente tem de quem são os sujeitos da EJA. São sujeitos de diversidade. E diversidade de história de vida, diversidade de conhecimento, de tempo e de escolaridade. Ok? Tem gente de Maringá, que legal! Coisa boa. Acho que é isso, espero ter respondido, Lucy, Simone. Acho que respondeu, sim. O bom desse momento é essa aproximação, né? Território longe, mas aproximação dá para ir seguindo. Então, vamos lá. A Lucy Vilar, ela indica que a professora Cida, né, ela vem no decorrer da sua fala indicando vários apontamentos acerca da educação de jovens e adultos, que ela já vivia essa experiência há mais de 15 anos. E daí eu mesma trago essa pergunta pessoal, né? Dentro do campo da educação de jovens e adultos, ele está tendo avanços? Como que está no decorrer do tempo, né? Esse campo da educação de jovens e adultos, em relação às possibilidades, em relação ao contexto político, né? Então, queria que a professora explanasse um pouquinho nesse sentido, né? Nesse campo da educação de jovens e adultos. Já me incluí aqui no meio das perguntas. A outra questão é da Edilene Ferreira Torres. Ela coloca assim, como pensar no acolhimento dos alunos de forma diferenciada, né? Então, o planejamento é diferenciado, todo o entorno é diferenciado, mas como pensar nesse acolhimento? Até uma questão que foi colocada também no decorrer das falas aqui no chat, é a questão da evasão escolar, né? Então, nesse acolhimento, até para evitar essa evasão que ocorre bastante na educação de jovens e adultos. Vou deixar essas duas questões. Bom, Kelly, aqui a discussão dos avanços, bom, eu vou, quando você me apresentou fazendo parte do Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos, né? E a gente, no fórum, o fórum é um movimento social, né? Que articula as gentes, e aí as gentes, os estudantes também, que fazem a educação de jovens e adultos no estado do Paraná. Tem fóruns de EJA no Brasil inteiro. A gente tem vivenciado hoje, especialmente na relação com o governo do estado,
né, com a rede pública estadual de ensino, com a Secretaria Estadual de Ensino, um desmonte generalizado da educação de jovens e adultos, né? As políticas educacionais de EJA desconsideram a especificidade deste público. Que a Secretaria de Estado da Educação está fazendo controle, então ela quer fazer um controle, e para fazer o controle ela entendeu que precisa, como é que eu vou dizer, homogeneizar a educação de jovens e adultos, né? E quando ela homogeneiza a EJA, quando ela torna igual, né, ela deixa de considerar essa diversidade, especialmente a diversidade de tempo, né? Então, abre matrícula numa única época, né? Fecha a possibilidade que a gente tinha, e aí eu fui gestora da EJA na rede pública estadual, né? E a proposta de EJA de 2006 dizia matrícula a qualquer tempo, né, na EJA. Por que é a qualquer tempo? Lembro do que eu disse em relação à ausência temporária, né? Então, a matrícula tem que ser a qualquer tempo, e eu tenho que considerar a possibilidade de aproveitar a carga horária, o tempo em que este sujeito esteve, né? E os tempos do adulto, por exemplo, uma coisa é o adulto que trabalha no comércio. Então, todo dia entra às 9 horas da manhã e sai às 18, 19 horas. Né? A outra é o exemplo que eu dei do caminhoneiro. Né? Uma semana tem frete, na semana seguinte não tem frete. Como é que ele volta a estudar? Né? Eu tenho que ter uma proposta curricular, aí já vou entrando no diálogo com a Edilene, né? Uma proposta que seja de acolhimento, né? Que não seja assim, então, olha, você volta daqui 2 meses, porque agora a matrícula não está aberta, não tem disciplina para você fazer, né? Ele não volta. As condições concretas, a condição que ele tem é naquele momento, por isso a matrícula a qualquer tempo. Então, quando eu padronizo, quando eu engesso a educação de jovens e adultos, eu deixo de tratar de educação de jovens e adultos. Eu estou fazendo uma outra coisa, né? E aí eu vou perder matrícula, né? São muitas e muitas, infelizmente, as escolas de EJA fechadas no Paraná, né? E a gente está olhando isso assim com um pesar muito grande, né? A matrícula dos adultos da rede pública estadual precisou ser feita 3 vezes. Né? Então, a escola se mobilizou no ano anterior para acolher as matrículas, eles fizeram no papel, né? Então os professores foram para a escola, as equipes foram para a escola, fizeram a matrícula, aí a secretaria não volta e diz, não, agora eles têm que fazer a matrícula online, né? Tem que anexar material online. Você imagina o que isso significa para este adulto. E agora, a terceira pedido é que ele tem que assinar. Né? Então, são 3 processos, assim, olhando para esse movimento, não tem acolhimento nenhum. Pelo contrário, tem expulsão. Né? A Secretaria de Educação está se lavando as mãos da oferta da educação de jovens e adultos, junto com o Conselho Estadual, porque o Conselho Estadual aprovou essa proposta. É uma proposta de blocos, né, que segmenta a possibilidade de ingresso, de permanência na educação de jovens e adultos na rede estadual. Então, assim, é com pesar que a gente está dizendo isso, né? Por outro lado, a gente vem desde o ano passado num diálogo muito bonito com o Piraquara, né, com uma acolhida muito rica, né, que tem sido possível fazer, pensando nos desafios, no como dar corpo, né, na formação dos professores, como dar corpo em uma proposta curricular de EJA que, de fato, os acolha na sua especificidade de tempo, de histórias de vida, de relações, de história de escolaridade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma negação da EJA por parte da rede pública estadual, a gente vai ter experiências municipais que estão mostrando que é possível fazer educação de jovens e adultos de fato acolhedora, né?
Mas ainda em relação ao acolhimento, né, Edilene, acho que a gente pode pensar no nosso próprio acolhimento, né? E acho que o melhor acolhimento é aquele que considera essa diversidade no processo educativo, no processo de planejamento, né, no processo de construção da nossa escola, da Escola de Educação de Jovens e Adultos, né? Acho que é isso. Eu não sei se a Edilene tinha feito mais um comentário do acolhimento, não? Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Respondeu sim. Ela tinha colocado só como pensar, né, nesse acolhimento dos alunos de forma mais diferenciada. Tá. Okay. O currículo é uma das respostas, né? É essa a próxima pergunta. A gente está em sintonia aqui. Então, Opa, a Denise Pinheiro, ela coloca assim, o currículo, ele deve se basear nessas experiências e vivências, né? Abordando práticas coerentes, considerando as diferentes realidades. Então, na verdade, ela traz essa reflexão que eu achei bem pertinente para a professora Cida estar aprofundando, né? E para emendar já uma outra, a Simone Silva, ela coloca ela faz uma reflexão, eu não consegui copiar toda a reflexão dela, mas ela traz a questão da invisibilidade do professor, da professora da EJA, né? Então, ela sente que existe essa invisibilidade em relação aos professoras que trabalham na EJA. Então, seria mais essas dois apontamentos. Acho que eu vou começar com a invisibilidade. Quando a gente está pensando na educação de jovens e adultos, eu diria assim, pensando nas políticas educacionais, existem projetos em disputa, né? E no caso da educação de jovens e adultos, muitas vezes ela disputa por dentro do sistema, por dentro da gestão e também por dentro da escola, né? É muito comum a gente ver o professor à noite sozinho na escola, né? Não tem mais ninguém, né? Ele está com a chave, e a gente vivenciou, eu lembro disso, quando fui chefe do Departamento de Educação de Jovens e Adultos, em algumas escolas em que a gente tinha ação pedagógica descentralizada, o professor recebia a chave da sala de aula, e os estudantes de EJA sequer podiam usar o banheiro. E aí era uma coisa de uma perversidade muito grande, porque a sala cedida era do município, e a turma era do Estado, da rede estadual, né? E muitas vezes os estudantes que estavam lá à noite eram os pais das crianças do diurno, né? Estavam lá estudando, pais, irmãos, vizinhos, né? E eles não podiam usar o banheiro. E qual era a lógica, né? O papel higiênico foi pago pelo município. Então, o pessoal da rede estadual não pode usar o banheiro porque vai gastar o papel higiênico que é do município, né? Essa é uma perversidade que a gente diz, gente, que loucura, né? Quando a gente está falando lá da comunidade, né, do pensar o planejamento humano pedagógico, né, não tem humano pedagógico ali, né? É outra relação, é uma relação de uma perversidade sem dúvida muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dialogar aqui com a Simone na questão da invisibilidade, e vou lembrar de uma cena que eu vivenciei como professora de anos iniciais do ensino fundamental. Já faz um bom tempinho, né? Se vocês lembrarem meu currículo lido pela Kelly, já faz um bom tempo, mas eu fui professora de educação de jovens e adultos num projeto no município de Curitiba, de escolarização dos funcionários da prefeitura, né? E eu trabalhava, lembro na época, os estudantes da minha turma eram do IPUC, né? E o IPUC, na época, era onde é a Câmara dos Vereadores, né? Então era ali que funcionava, né? E nós tínhamos um espaço de sala de aula que tinham cedido para a gente, né? E num dos dias eu cheguei para dar aula, né? Para o trabalho, para a aula, e tinha uma reunião acontecendo na nossa sala de aula, né? E aí os meus estudantes já estavam lá assim, é assim que eles nos tratam, a gente nunca tem vez, né? A sala de aula nossa está ocupada, agora nós não vamos poder ter a aula, né?
E aí sai alguém de dentro daquela reunião e chega para mim e diz assim, olha, professora, eu já vi que a senhora está aqui, a senhora já tem presença, fica bem tranquila, tá? E aí eu olhei para ele e respondi, eu disse, não, mas eu não estou preocupada com a minha presença, eu quero dar aula. Se vocês vão ocupar essa sala, eu quero saber para onde eu vou. Eu quero uma sala para eu dar aula neste momento. Vocês podem continuar usando essa sala, mas vocês vão me arrumar uma outra, porque eu vou dar aula. Eu não quero só a presença, eu vou dar aula. E aí, onde é que a gente foi parar? Na sala, eu não sei se era presidente ou é diretor, né, o máximo do IPUC, na sala do presidente do IPUC. Foi na mesa de reunião da sala do presidente. Que lugar era aquele? Era o lugar onde aquelas pessoas que estavam comigo, que eram os estudantes, serviam um cafezinho, limpavam a sala, faziam os concertos na sala, Eles nunca tinham sentado naquela mesa, para ocupar um outro lugar. E aí a gente ficou naquela mesa, trabalhamos a tarde toda na mesa do presidente do IPUC. Nunca mais ninguém ocupou a nossa sala de aula. Então, eu diria que, no caso da EJA, as coisas não estão dadas. A gente tem que, muitas vezes, construir com luta, com garra, construir esse respeito, e o respeito, inclusive, da escola, porque muitas vezes a escola sequer lembra, que existe EJA. A gente precisa, por exemplo, eu acho que eu sempre digo para as minhas estudantes, quando vão para estágio, quando vão para alguma atividade, deem uma olhadinha se o projeto político-pedagógico da escola, quando caracteriza os estudantes da EJA também. Porque muitas vezes a caracterização é só das crianças, não é dos adultos que estão na escola. Então, a gente tem, assim, a gente vai fazer um papel, e eu fazia isso quando estava na Secretaria de Educação também, o papel de dar visibilidade à educação de jovens e adultos, de insistir, de mostrar que existe, Ai, mas é tão chato. É sim, mas a gente vai fazer. Se a gente não fizer, não vai ter outro que vai fazer, gente. Então, é a gente pondo, afirmando a EJA, por quê? Porque todas as relações sociais já vão dar invisibilidade para esse sujeito, muitas vezes lascado, que está na nossa sala de aula. Se a gente pensar que eu vou trazer uma reflexão outra, que é da área da saúde, mas que é muito dura, quando você tem um projeto circulando no Congresso Nacional com os fura-fila da vacina, é de um desrespeito, de um desrespeito tão grande, que é assim, a elite quer comprar vacina, porque ela tem dinheiro e ela quer poder continuar viajando, quer poder ter autonomia, Os outros são os outros, Por quê? Porque a grande maioria da população brasileira precisa do Sistema Único de Saúde, precisa da vacina, não vai ter dinheiro, nem para fazer aquilo que lá em Minas Gerais fizeram, aqueles que tomaram vacina que nem era vacina, pagaram R$600, não tomaram vacina, e eu não fico assim, não fico com pesar não, gente, por quê? Porque aquelas pessoas foram nos lesar a grande maioria da população brasileira que não tem acesso se não for por um atendimento público, então, de fato, a questão da invisibilidade, ela está posta. E somos nós, muitas vezes, lá na nossa escola, lá na nossa relação, que vamos ter que bancar a importância, a necessidade, trazer sempre para a roda que, além da criança e do adolescente, tem um jovem, adulto, idoso no município que demanda educação, que demanda escolarização, e uma escolarização de qualidade, respeitosa, que dê conta de acolher efetivamente as gentes de direito. E aí dizer que o currículo, Denise, precisa dialogar com essa especificidade. Então, por exemplo, pensar no currículo, quando a gente está pensando que a gente aprende, e todos nós aprendemos, antes de entrar na escola,
durante o estar na escola e para além da escola. Né? Então, e nesse tempo de aprendizado, especialmente o adulto, eu preciso pensar na ideia, ultrapassar a ideia de escola das crianças, né? E pensar que eu preciso acolher formalmente, inclusive, o tempo de conhecimento que este adulto já traz. Que ele não precisa cumprir uma carga horária padronizada. Né? Por exemplo, vamos voltar para a dona Joana e o seu João. Né? A dona Joana não precisa do mesmo tempo que o seu João precisa na língua portuguesa. Então eu tenho que acreditar este tempo. Ou eu vou dizer para ela que ela vai ter que fazer desde o primeiro, né, o correspondente ao primeiro, se ela já está alfabetizada, se ela já tem um domínio, ela já escreve, já tem uma produção escrita, né, que precisa muitas vezes ser aprimorada, mas ela já tem, diferentemente do seu João. E eu vou ter que acolher diferentemente também o seu João na matemática e a dona Joana na matemática. Então, são tempos, esse tempo anterior à escola, né, o concomitante à escola, precisa ser considerado no currículo. Então, o currículo da EJA não é o currículo das crianças. Embora, se a gente pensar assim, né, toda vez que, quando a gente discutia o currículo na rede pública estadual, o pessoal perguntava para mim, mas e aí, quanto tempo? Eu dizia para eles, olha, para o Conselho Estadual, inclusive, né, tanto o currículo da EJA, tanto o tempo do currículo da EJA, quanto o tempo do currículo das crianças, é arbitrário, é convencional. Se convencionou que em 4 anos se conclui a primeira etapa do ensino fundamental. Né? Se a gente fosse pensar assim, no quanto a humanidade já avançou desde que se tomou essa decisão, a gente diria que o currículo teria que ter mais tempo. Né? Mas não tem. Então, o tempo é uma característica arbitrária. Agora, a acolhida dos conhecimentos, né, no tempo escolar, é que desse conhecimento que ultrapassa o espaço escolar, é que precisa ser considerada de forma diferente na educação de jovens e adultos. Tá? E aí isso no currículo, né, na formalização do currículo das redes municipais e eu diria da rede estadual também. Tá? Kelly, tem mais alguma pergunta? Não sei como é que estamos. Então, aqui tem mais 1, 2, 3, 4 perguntas. Acho que dá tempo de fazer 2 e mais 2 e fecharmos, professora? Quer fazer as 4 e de repente eu tento, não sei como é que você organizou aí, e aí a gente faz um fechamento, né? Ótimo. Pode ser? Eu vou anotando aqui para não perder. Ótimo. Então, a Mayra Coelho, ela coloca 2 questões, né? A primeira questão é em relação à exaustão da turma, né? Como a EJA, ela coloca assim, como trabalhar à noite com a turma estando a maioria exausta, né? Então, como proceder para esse aprendizado, digamos, entre parênteses, render mais? E daí a Mayra também coloca outra questão. Ela desconhecia, na verdade, o trabalho com a EJA, né? Ela não trabalha especificamente com a EJA. E daí ela coloca a partir disso, né? Nos anos iniciais, usa-se Piaget, Vygotsky, e ela percebeu na fala, na exposição, que usa bastante o Paulo Freire. E daí ela coloca se tem outros autores, né, mais específicos, ou esse contexto da EJA pode trazer quais outros autores além do Paulo Freire. A Ana Kelly Garretti, ela traz também 2 reflexões. Como que pode ser desenvolvida a alfabetização na EJA nessa época da pandemia, né? Teve algumas perguntas, algumas questões relacionadas a essa, né? Nesse contexto pandêmico, como que está sendo desenvolvido o trabalho com a EJA? E a última também se refere a esse momento da pandemia, né? A pergunta é assim: como ter maior envolvimento e participação dos alunos que não têm acesso à internet e às novas tecnologias nesse momento, né? E a pessoa também coloca assim, né? As atividades impressas não estão sendo muito interessantes, então o que fazer, né? O aluno não tem acesso à tecnologia e as atividades impressas, elas não estão sendo muito interessantes. Então, como proceder? Deu para pegar todas, professora? Quer que eu repita mais alguma?
Deixa eu puxar aqui um pouquinho, né? Então, acho que a Mayra começa com a discussão da exaustão, né? Isso. Eu acho que, primeiro, pensar assim, né, dialogando com a questão pandêmica, né? Acho que nós, professores, também entramos em processos de exaustão, né? Esse tempo, uma coisa é o tempo presencial, a relação presencial. A outra é a relação mediada pelas mídias, pelas redes, né, por todas as redes aí, internet. De fato, ela tem um outro tipo de exigência, né? Ultrapassar 2 horas é quase uma condição de, assim, de ultrapassar a exaustão. 2 horas já é um tempo grande, né? Para esse tipo de dinâmica, né? Porque a gente tem um conjunto de atenções que a gente tem que fazer, e, por exemplo, eu estou aqui privilegiada com a Kelly me ajudando, né? Mas quando vocês estão na sala de aula, vocês estão sozinhos, né? E aí você atende, você tem várias pessoas na sala de aula, você tem gente pondo questões no chat, gente que não tem o microfone, gente que balança e você não consegue escutar direito, porque assim, a lida, né, com a própria tecnologia não é uma lida tão simples, tão fácil, né? Então, as vivências que a gente vai tendo nos põe num processo de exaustão, né? Acho que a gente precisa, e aí eu diria, eu com o pezinho, já dialogando com a outra pergunta da Mayra, né, com o pezinho freiriano, né, e compreendendo, não é só o Freire que vai dizer isso, né? Tem vários autores, eu gosto muito da Emília Ferreiro, o próprio Vygotsky, que eu já citei, né? A Emília Ferreiro vai fazer toda uma discussão do aprendizado, das hipóteses na construção, por exemplo, do sistema de escrita, né? Você tem autores que vão, tem muitos autores trazendo diálogos, a professora que abriu a conferência na segunda-feira nos trouxe um conjunto de referências, ela como referência, inclusive, né, para a gente pensar estas condições, né? Então, você tem autores que estão lá na discussão de avaliação, que a gente vai usar na EJA, né? Agora, quando eu trago, quando a gente pensa na questão, eu acabei trazendo, privilegiando Paulo Freire nessa discussão, porque, de fato, ele está muito presente na ideia da dialogicidade, da questão do conhecimento, né, para a gente pensar. Paulo Freire, eu estou pensando aqui, voltando com a questão, fazendo um grude com a exaustão, né? Como é que a gente faz relação com os conhecimentos que eles já trazem, né? Eu vou contar um pouquinho das experiências que a gente tem feito, claro, aqui no ensino superior, e é o que a gente tem, nesse momento eu vivencio como sala de aula, né? A gente tem que usar outras estratégias. Então, material impresso é um material? Pode ser, né? Mas não pode ser qualquer material impresso. Como é que ele dialoga, de novo, né? Vamos voltar lá para o comecinho da nossa conversa, né? Com o nosso conhecimento da comunidade, dos sujeitos com os quais a gente está trabalhando, né? Porque eu posso ter um material impresso que não dialoga, que não constrói, que não traz elementos de diálogo com esta comunidade, com este alunado com o qual a gente está trabalhando. Então, a gente precisa, sim, conhecer para fazer um movimento de aproximação, né? Tanto daquilo que a gente possa vir a entregar para eles, dada a dificuldade de acesso à via remota, né? Tanto esse material impresso, quanto a própria relação pela via remota, né? Eu posso usar estratégias de pensar em música, em filme, em outras formas de acolher e de trazer para a roda essa relação. Por exemplo, as minhas alunas de uma disciplina que eu trabalhei, eu fiz uma dinâmica que elas não acreditaram que era possível de forma remota. Eu fiz um trabalho de círculos concêntricos, né? Então, abri 3 salas e as meninas iam assim, eram grupos e as meninas iam circulando de uma sala para outra a partir de leituras que elas tinham feito
e cada vez duas de um grupo vinham trazer as suas reflexões e ouviam as reflexões do grupo, até o grupo dar o círculo e voltar no grupo original, né? Elas não acreditaram que isso foi possível, né? Uma trabalheira para a gente, mas foi uma estratégia que a gente conseguiu para, de fato, garantir que, mesmo nesta via remota, a gente pudesse estar dialogando, né? Pudesse estar escutando o outro, esmiuçando mais o conteúdo, mas numa relação de trocas, não de escuta. A Kelly vai confirmar, né? Quando eu pensei a oficina, né? E para mim o termo oficina diz assim: eu vou ter umas 20 pessoas, né, participando, a gente vai podendo dialogar. Eu já tinha pensado em um conjunto de estratégias, né? Das 20 pessoas, ela me diz: não, tem mais de 400 pessoas inscritas. Eu digo: bom, mudou a nossa estratégia, né? A gente não, com 400 pessoas, deixou de ser uma dinâmica efetivamente de oficina, né? A gente acaba tendo, enfim, as condições concretas do que a gente vai fazer tem a ver com as relações postas. Quantas pessoas são, que condições de acesso as pessoas têm, né? Como é que eu vou criar estratégias nesse momento pandêmico para pensar como eu acolho as gentes, né? E aí acolher desde o ponto de vista da temática, da forma de abordar o conhecimento, até o meio de abordar este conhecimento com as gentes com as quais eu estou trabalhando. Eu não posso ignorar estas relações, e vou fazer uma proximidade maior, né, na medida em que eu conheça melhor com quem eu estou trabalhando. Se eu não conheço, se eu não sei, eu vou ter uma dificuldade maior de fazer essa aproximação, de construir esta relação, e aí vou ter essa dificuldade tanto do ponto de vista presencial quanto do ponto de vista remoto. Ou seja, não é uma relação que seja inviabilizada pelo remoto só, né? É uma condição também do presencial, né? E aí queria contar um pouquinho, né, assim, falando dos conhecimentos e pensando na exaustão, de novo, mais uma experiência, né? Isso eu gosto muito do Freire. O Freire é um contador de histórias, né? E reflete sobre as histórias contadas. Então, acho que esse aprendizado é um aprendizado que ajuda a gente a pensar, né? Eu, professora alfabetizadora, né, na área rural de São José dos Pinhais, do município, na época que era a área rural, aquele lugar que eu trabalhava, a gente fazia durante a semana de aula, né, a gente tinha um dia da semana que era o dia dos saberes, de todos os saberes, né, e aí era um dia que a gente trazia para a roda, né, que as pessoas traziam para a roda a sua sanfona, e tocavam a sanfona e socializavam o conhecimento, uma música. Era o momento que alguém dizia assim: olha, eu vou declamar uma poesia, né? Eu vou fazer batata doce no forno a lenha, e vou trazer a minha batata doce, né, para a sala, para a roda de prosa nossa, né, para a nossa construção de conhecimento. Tinha conhecimento ali? Era enrolação? Não, tinha conhecimento, com certeza, né? Eram os saberes vivos daquelas gentes que estavam participando do processo educacional. Alguém dizia assim: eu vou contar uma piada, né? Aí no dia seguinte eu podia registrar a piada, ou eu podia trazer a música cantada por outro, né? Registrada aquela música que foi tocada no acordeon naquele dia, né? Aquela poesia podia entrar na roda, né? Aquela imagem, aquela fotografia. Eu quero socializar a fotografia da minha horta que eu fiz lá em casa, e eu tirei uma foto e eu quero mostrar para vocês. Joia! Eu vou pensar em um conjunto de atividades que eu posso fazer para relacionar com aquela horta. Vou discutir ciências, ecossistema. Me manda a sua foto, eu vou trabalhar com ela. Ou seja, eu preciso conhecer para poder relacionar com o planejamento de sala de aula, seja ele presencial, seja ele de forma remota. Não podemos, não devemos usar a forma remota como uma forma de justificar o não conhecer o educando.
ou não fazer um trabalho de melhor qualidade. Tem impeditivos? Tem entraves? Tem. Agora, como é que a gente constrói afirmações, né, nesta condição, né? Eu acho que, entendo eu, que nós, professores, especialmente os professores das redes públicas de ensino, são profundamente criativos, sensíveis, né, e têm condições, né, e não como uma questão pessoal, né, eu acho que a gente tem que ter, e aí tem que ter estratégias coletivas de construir planejamentos também de forma coletiva, e aí tem que cobrar das gestões que isso esteja acontecendo, que a gente possa ter momentos efetivos de planejar juntos, de pensar juntos, de trocar experiências juntos, né? E aí a gente vai dizer o quão isso é político, gente. Por quê? Porque precisa da hora-atividade, do tempo de permanência, né? Da luta por um tempo efetivo de planejamento deste professor, né? Porque senão, de fato, a gente vai virar aulista, né? E a nossa exaustão vai também gestar uma exaustão nas pessoas da educação de jovens e adultos, que estão tendo que fazer um esforço redobrado para pôr pão dentro de casa, para pôr arroz, para pôr feijão, né? A exaustão do passar fome, né? Do não ter o que comer. Então, a gente precisa, sim, fazer uma experiência de coletivos, né? E como a gente já viveu na história, né? A melhor forma de dominar é dividir. A menor forma da gente esperançar e construir o novo é coletivamente. Então, sejamos coletivos aguerridos, em defesa da educação de jovens e adultos, dessa população que depende muito dessa nossa unidade, e uma unidade que é na diversidade, não é uma unidade coesa, ela é diversa. E a diversidade é extremamente positiva para essa construção. Tá? Acho que é isso que eu teria para dialogar, para trocar com vocês, né? Um diálogo esquisitinho, mas acho que a gente conseguiu até fazê-lo, né? Com este coletivo, com as perguntas que vocês trouxeram, com a participação de vocês, que eu agradeço enormemente. Tá? Obrigada. Antes de eu finalizar, professora, tem duas perguntas. Uma é se você poderia disponibilizar o seu contato para eu colocar aqui no chat, e a outra se teria alguma referência também para eu ir colocando aqui no chat, alguma mais pontual, assim. Tá. O meu e-mail está no finalzinho do slide, no último slide lá que eu digo muito obrigada, tem o meu e-mail. Então, tá? E eu acho que dá para copiar de lá, Kelly, e pôr no chat, né? Olha, eu queria, assim, outras referências, a gente pode ter um conjunto de referências, por exemplo, sobre letramento, que poderiam ser a Magda Soares, eu gosto muito, a própria Emília Ferreiro, né? Tem escrito sobre as concepções, as hipóteses do adulto no aprendizado da linguagem escrita, né? E o próprio Freire, né? O Freire tem uma obra vastíssima, né? Que precisa ser lida, que precisa ser compreendida e bem compreendida, né? Para nos desafiar a pensar um planejamento humano-pedagógico na educação de jovens e adultos, né? Os slides, se você quiser, na forma PDF, pode linkar também, não sei se você consegue, Kelly, no chat, não tem problema as pessoas baixarem e terem, enfim, um pouco da caminhada que a gente construiu aí, fica disponibilizado também para vocês. Ok, gente? Tá ótimo.
Uhum. Muito obrigada. Então, agora, para finalizar, né, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e a fala tão enriquecedora da professora Cida, né, foi momentos bem memoráveis, assim, de aprofundamento teórico, e gostaria também de agradecer a participação tão ativa, né, de todos nessa tarde, né, a gente já sabe que teve formação de manhã, formação à tarde, e vocês conseguiram participar de forma bem ativa agora à noite. Então, quero agradecer a todos, que vocês fiquem bem e até amanhã no nosso último dia de formação. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fiquem bem, obrigada. E vou ler. Tá bom? Obrigada.